Olá, pessoal! Estamos nós aqui novamente para prosseguir os nossos aspectos operacionais de banco de dados. Nessa aula de hoje, faremos o começo da parte do capítulo que trata de recuperação após paradas e falhas, ou também chamado por alguns autores de recuperação de desastres. É quando o servidor, por algum motivo, desliga, reinicia, ou acontece algum outro acidente mais grave com o servidor e precisamos restaurar o nosso banco de dados da melhor maneira possível ao ponto que ele estava após a última falha. Então, vamos prosseguir. Então, para os sistemas de banco de dados, você tem que manter ou deve ser mantido um sistema, um subsistema de recuperação de paradas e falhas para poder garantir a alta disponibilidade e a confiabilidade do seu banco. E vários tipos de falha podem ocorrer. Dentre elas, nessa aula, faremos uma visão geral de tudo que está envolvido no seu banco de dados e que pode vir a falhar e provocar a necessidade do uso desses algoritmos que veremos. Vamos iniciar esses algoritmos no final desta aula e veremos com mais detalhes na próxima aula, certo? Então vamos lá. Você pode ter falhas de transação durante o processamento dessa transação, seja por um erro de processamento, ou seja pela ocorrência de um deadlock, conforme a gente já estudou na aula passada sobre o deadlock, né? Você pode ter uma falha decorrente de um bug de sistema, podendo ser de hardware ou do software que dá suporte ao SGBD, por exemplo, o sistema operacional, né? A gente conhece aí as famigeradas falhas de tela azul, né? São bem recorrentes. Também temos muitas vezes quando o hardware é defeituoso, as falhas de pânico de kernel, né? Quem usa sistema Linux sabe das falhas de pânico de kernel, né? Que chega, meu Deus do céu, o que foi que houve? Você vai investigar, muitas vezes é defeito do hardware, né? O hardware já se despediu deste mundo cruel, né? E também nós temos, com bastante frequência também, falhas de disco, né? Onde você se depara com os famigerados bad blocks no seu disco rígido, né? Por exemplo, que é uma maneira de você detectar que o seu disco já está pedindo arrego, já está pedindo para ser substituído ou algo parecido com isso. Então, diante dessas falhas que podem acontecer, temos que tomar providências, temos que ser vigilantes para que o banco saiba, até de forma automática, se recuperar de uma falha como essa, né? Então, os algoritmos de recuperação eles vão se basear geralmente em duas etapas. Em ações que são tomadas durante o processamento tranquilo das transações, ou seja, você ligou o banco de dados, ele já tem algoritmo rodando para ficar de vigilante, de olho em tudo que está sendo feito ali, usando log, etc. e tal, anotando alguma coisa no log, até mesmo para poder saber recuperar o banco caso falhe, pode falhar a qualquer momento, né? Então nós sabemos que, enquanto gerentes desses dados, devemos cuidar, por exemplo, do backup, que é um capítulo que veremos ainda a seguir. Também por meios automáticos, o banco também procura se resguardar, para caso ocorra alguma falha, ele saber se recuperar. Então, essas ações são tomadas durante o processamento normal de transações. Aí a falha ocorre. A falha ocorrendo, vamos para a segunda etapa dos nossos algoritmos, que eles vão tomar ações para poder saber se recuperar dessa falha, garantindo assim as propriedades ACID do seu banco de dados. Temos aqui uma figura de memória RAM, né? Uma ilustração de memória RAM, vários modelos antigos, mais antigos, menos antigos aqui, né? Onde a gente ilustra, de certa forma, aquela memória que pode falhar, mas não é tão corriqueiro assim de falhar, né? A memória RAM ultimamente tem se tornado cada vez mais confiável. Mesmo o mais antigo desses modelos que estão ilustrados aqui, ele já era em sua época bastante confiável em relação a modelos anteriores a este, certo? Então, memória RAM hoje em dia, ainda mais se a energia do computador for bem gerenciada, estiver bem estabilizada, geralmente é um tipo de memória que não costuma dar problemas, não costuma dar dor de cabeça, mas pode acontecer, né? Podemos ter defeitos na memória RAM que venham a afetar o nosso banco de dados. A memória não volátil, aqui representada por um disco rígido em seu estado aberto, né? Já contaminado pelo ar. Nesse caso é bem comum.
Conforme eu falei anteriormente, né, o famoso bad block do disco é um defeito tão comum que ele já aparece lá naquele trio que a gente deve se preocupar, né, no erro de armazenamento, no erro de memória não volátil. Então nós temos aqui nessa categoria, a gente representa os discos e memórias flash, memórias de estado sólido, né, o famoso SSD que está despontando aí no mercado, né, está tomando bastante espaço. E qualquer outra memória não volátil que venha a ser inventada no futuro. Ela está disposta, ela está predisposta a dar defeitos, porque a gente dá defeito, né? Imagina alguma coisa que a gente fabrica. Então, esse tipo de equipamento tende a apresentar algum defeito, até mesmo pelo estresse, porque ele é muito recorrido, ele é muito solicitado no dia a dia, né? Então, o disco rígido, especialmente, ele costuma atingir, dependendo do grande volume de tráfego de dados, né, que você tenha na empresa, o disco costuma ter uma vida útil mais encurtada e costuma ser fonte de dor de cabeça lá no banco de dados. Temos a memória estável, que ela não é assim tão vital para manter o dia a dia funcionando, não é tão automática para recuperar sozinho lá caso aconteça uma falha, como acontece no caso das falhas de disco, por exemplo. Mas ela é a memória fundamental, porque é nela que é implementada a política de backup, né? A memória estável é a chamada mídia de backup, a mídia removível, né? É aquela mídia que você insere no equipamento uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, sei lá, dependendo do volume, e faz a cópia de tudo que tiver armazenado naquele dia ali, tudo que for modificado naquele dia, e faz o chamado backup dos dados, né? Vamos estudar isso com mais detalhes em uma aula específica para isso. Também temos uma implementação que sugere mais estabilidade no uso do disco, já que o disco é um meio tão solicitado, é um meio tão requisitado no dia a dia das empresas. Há um tempo atrás foi inventado, e pelo que você pode ver, pelo que sugere nossa primeira figura aqui, o sistema RAID, que é um sistema onde você empilha alguns discos e esses discos passam a agir de maneira, digamos assim, colaborativa um com o outro. Um complementa o trabalho do outro. E geralmente também um espelha o outro. Então temos aqui um exemplo de uma pilha de 4 HDs montada em sistema RAID, espelhado em mais 4 HDs. Então nesse tempo aqui, você vê que é uma figura já bem antiga, que eu peguei de um livro já bem antigo, onde ele faz um RAID de 240 GB. 240 GB hoje em dia é fichinha, você carrega no bolso, né? Qualquer HD externo hoje tem 500 GB, 1 TB de tamanho. Mas de qualquer forma, esses 240 GB você tem uma pilha que soma 120 GB, que é espelhada em outra pilha que soma 120 GB. Na prática, essas coisas ficam montadas nessas gavetinhas, assim, servidores. E eles têm suporte a hot swap. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm suporte à troca a quente. É como se você tivesse que trocar o pendrive na porta USB do seu computador e nem usasse aquela funçãozinha lá de ejetar o hardware com segurança. Que é fundamental, por sinal, porque ela faz as últimas gravações e desliga a energia daquele pendrive ali, né? Quando você só arranca na ignorância, você não tem certeza se o arquivo realmente terminou de gravar e nem tem certeza que a energia não estava ali fluindo ainda para o pendrive para poder chegar até a provocar uma queima dele, né? Mas no caso aqui, esses HDs montados nesse sistema, nesse tipo de hardware aqui, eles têm um suporte realmente para você não precisar desligar seu servidor caso você detecte que um deles parou de funcionar ou está apresentando mau funcionamento. Você simplesmente abre a gavetinha dele ali, arranca o HD, troca o disco rígido em si, né? Troca aquela marmitinha lá do disco rígido, enfia lá de novo e o sistema se encarrega de particionar, formatar e voltar a espelhar os dados que estavam lá no vizinho que deve ser espelhado para ele. Então é assim que funciona um sistema RAID, né? Embora essa tecnologia também dê suporte hoje a várias implementações em computadores domésticos, né? A própria Intel sugere que você faça RAID de disco rápido com disco lento no seu próprio PC mesmo, caso você disponha de discos rápidos e lentos misturados, para deixar o desempenho do computador sempre numa faixa intermediária. Mas aí é um processo meio complicado, que envolve você ter uma placa compatível com o software da Intel, e que você tem que criar partições de tamanhos iguais. É uma coisa um tanto quanto
trabalhosa de ser feita e eu não acho muito vantajoso. Já fiz isso em um PC meu, não achei muito vantajoso. O vantajoso é você pegar um disco rápido e botar o sistema operacional para dar boot nele. Isso aí eu vi muita vantagem. Vi mais vantagem do que tentar fazer um RAID, por exemplo, entre SSD e HD, né? Que é algo que é sugerido por alguns fabricantes, dentre eles, né? Eu citei aqui a Intel. Mas, às vezes você tem isso aí instalado na placa-mãe do seu computador, aparece o íconezinho do RAID lá do lado do relógio, nem sabe que diabo é que significa aquilo. Pensa que é apenas porque o teu disco é SATA, né? O disco SATA muitas vezes ele é enxergado por algumas placas, especialmente algumas mais antigas, como um sistema RAID também, né? Embora não seja necessariamente é possível você abrir seu notebook sem desligar e arrancar o disco rígido e plugar outro. Teoricamente seria, né? O sistema SATA daria suporte a isso porque ele é uma extensão da USB, né? Mas é USB de qualquer forma, né? Precisa ser desligada a energia, a gravação para poder você trocar um HD desses. Então, de fato, você tem geralmente em um servidor de dados, aqui a gente ilustra 120 GB, 240 GB, 8 TB, mas na verdade todas essas figuras se tornam de tamanho insignificante. O importante é que você entenda que cada pilha dessa tem um tamanho, com a pilha do lado do mesmo tamanho, e existe um espelhamento entre discos. E existe a tecnologia para que você não desligue o servidor ao substituir um disco defeituoso dessa pilha, né? E automaticamente ele já é preparado e já entra em operação o mais cedo possível. O próprio hardware cuida disso. Bom, prosseguindo, nós temos uma etapa importantíssima no processamento de nossas transações, que é a gravação do dado de memória para o disco. Então, a transferência de um bloco de memória para a mídia estável resulta em término bem sucedido, falhou alguma coisa, falhou tudo. Então, se você gravou e gravou ok, terminou bem, né? Geralmente o sistema operacional tem um procedimentozinho que o professor de SEO vai detalhar isso melhor do que eu para você. Mas quando você grava um bloco de dados em um disco, o próprio driver de acesso que o sistema operacional já tem nativamente, ele acessa a área livre do disco, grava esse dado e já faz uma leitura de checagem. Geralmente é assim, né? Em teoria, o sistema operacional seu deve se comportar assim quando grava alguma coisa em mídia, né? Em disco, em fita, sei lá, em alguma mídia que você esteja utilizando. Então, gravou e leu o que gravou, término bem sucedido. Gravou e não leu igualzinho ao que gravou, uma falha aconteceu. Nem chegou a gravar, falhou total. Então, de repente, o teu disco está tão defeituoso lá que ele nem aceitou ser gravado. Ele não está nem rodando direito, ele está enganchando ali. Então já é falha total, né? Ou então ele já está com a superfície já meio surrada, já meio danificada, cheia de bad block. Gravou, aparentemente ok, quando leu, não leu. Por quê? Porque está exatamente numa região que já gastou aquela substância que aceita os bits gravados, né? Então aconteceu o chamado bad block, né? A substância está gasta naquela região. Ou aconteceu um arranhão no disco, alguma coisa desse tipo. Então aconteceu uma falha parcial. Então nesse caso toda gravação é acompanhada pelo sistema bloco a bloco e checagens são realizadas para saber se o dado ficou integramente gravado. A leitura de dados também é feita em blocos, os dados são registrados para uma área de memória, né, chamada buffer de disco. Normalmente vem para o buffer de disco mais do que o necessário. É a chamada predição de cache. Você vai ver isso também em sistemas operacionais, né? Eles fazem uma previsão que você vai acessar esse dado e o vizinho dele. Então o vizinho já vem junto. Que é para quando você precisar do vizinho, você não ter o trabalho de buscar no disco, o sistema operacional, seja lá quem for. Ele já tem no buffer, que é uma memória bem mais veloz do que o disco, e já entrega para o software o dado solicitado logo na sequência, né? Aí a leitura já é feita já do dado seguinte ao seguinte, digamos assim. Recuperação e atomicidade. Suponha que um servidor de banco de dados está servindo ao sistema bancário. E você tem dois clientes desse banco realizando operações financeiras entre si. Um tem R$1.000 na conta, o outro tem R$2.000 na conta, né? Ninguém tá rico, né? São dois lisos, que nem eu. Isso em dia de pagamento, né? Que tem tudo isso. Aí suponha que o cliente A precisa transferir 50 conto para o cliente B. Né? Aquela pizza lá que o outro pagou no lugar do primeiro lá. Ou então os 50 que ele botou de gasolina para poder terminar o mês indo trabalhar ainda usando o velho veículo de transporte.
Então o cara tá pagando aí uns 50 conto de empréstimo lá que tava devendo pro outro. E durante os procedimentos internos, ocorreu um erro lá no banco de dados. Então imagine que o cara que tem R$ 1.000 na conta está pagando R$ 50 para o cara que tem 2.000. Então era para ele ficar 950, o outro é para ficar com 2.050 na conta ao final desta operação bancária. Transferência de R$ 50. Então aconteceu uma falha, onde de repente o A já perdeu os 50 contos da conta dele, já está só 950, mas o B continua com 2.000. Aí o B, rapaz, desse caloteiro, me paga isso. Não, cara, eu paguei, tá aqui, tá, o comprovante da transferência tá aqui. Só que não aconteceu. Aí nesse caso eles vão reclamar com o banco vai tomar uma providência e tal. Só que antes que isso aconteça, antes que isso seja percebido pelo pessoal do banco, instituição financeira, né? Ou pelo pessoal envolvido, os clientes no caso, o próprio banco de dados toma atitudes para resolver esse problema. Então, se o banco executar novamente a transação, ele vai tirar mais 50 da conta do primeiro cara. Aí quem vai ficar insatisfeito é o primeiro, que está pagando 100 no lugar de 50. Né? E se não for executado novamente essa transação, vai ficar esse cenário, né? 950 no primeiro, ele já debitou, mas não chegou 50 no segundo. E os dois estados estão errados. Todos os dois são inconsistentes, né? Então, uma recuperação simples não faria vantagem nesse caso. Então, qual seria a vantagem nesse caso? Seria ser programado para o banco de dados como operação atômica, como transação, a transferência como um todo. Então, a atomicidade da transação, transferência de dinheiro de uma conta para outra, o banco só fecha aquela transação quando o dinheiro sai da primeira conta e entra na segunda. Verificou tudo, está lá, ok, morreu. Ah, mas eu poderia encarar uma transação saindo dinheiro de uma conta e uma transação chegando dinheiro na outra. Corre o risco de dar esse problema. E dando esse problema, meu amigo, aí só Deus na causa, né? Então, para poder o próprio banco de dados saber se recuperar, nós temos que saber também encapsular em uma transação a operação como um todo. Então, a operação bancária, a transferência de fundos, que é o que acontece nesse caso aí, tem que ser encarada como o débito de uma conta e o crédito na outra. Numa transação de banco de dados só. Porque se falhar, falha tudo. Quer dizer, os R$ 50 volta para o primeiro dono e não chega no segundo. E mais tarde, quando essa transação for escalonada de novo para executar automaticamente pelo banco, a transferência ocorre. É por isso que, quando você usa na vida real um sistema bancário, você faz uma transferência bem aqui e tal, aparece lá o comprovante, aí lá no rodapé do comprovante, às vezes tem uma observaçãozinha dizendo o seguinte, olha, são 4 horas da tarde e são 16 horas e tantos minutos e você fez essa transferência. Se por acaso ocorrer algum erro no seu saldo ou no saldo da outra pessoa, o banco se reserva até as 9 da noite para poder recuperar esse problema, para poder resolver esse problema. Não tente novamente, não abra uma reclamação, né? Então o cara já fica aqui, beleza, ok, até 9 da noite o movimento do banco vai ser checado pelo sistema e o que tiver dando problema vai ser resolvido. Normalmente, se acontecer algum problema desse tipo, pessoal, minutos depois já está resolvido, né? Isso aí eu já passei por isso uma vez, por incrível que pareça. Eu já fiz uma operação bancária que não se refletiu de imediato na minha conta. E nem na conta da outra pessoa que estava envolvida, né? Eu fiquei, eita, mas eu fiquei na minha, né? Porque eu sabia que o SGBD do banco resolveria a parada. Aí eu disse para a pessoa, só eu programei aqui a transferência, mas eu acho que o sistema está congestionado. Daqui para 9 da noite cai na tua conta. Não precisa você explicar uma aula de banco de dados para outra pessoa e tal. Aí em alguns minutos a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo, Ferri, caiu aqui na conta, tá beleza, valeu, tá, muito obrigado. Então pronto. Né? Então é como se eu tivesse deixado na fila do processamento do banco aquela transação. Né? Na verdade a transação deu erro e o SGBD lá se recuperou. Ponto final, né? Então, o esquema de recuperação deve levar em conta a execução total da transferência bancária do fundo, né? Então, esse exemplo ilustra a importância de um sistema de recuperação de paradas e falhas no contexto de banco de dados. As recuperações de paradas e falhas geralmente são baseadas em log. A maioria dos algoritmos usa o logzinho lá, que a gente já conhece, para gerenciar transação, né? Para gerenciar concorrência. Então, nosso amigo log ele vai ser fundamental também para gerenciar a recuperação. 80% dos algoritmos de recuperação se baseiam em log.
e os outros 20% gastam espaço em disco demais. Então acaba a galera usando um algoritmo baseado em log de qualquer jeito, né? Então, conforme já foi dito antes, o log é um sistema que implementa vigilância do que é feito no banco, registra em arquivo, anota em arquivo o que é que está rolando naquele banco, né? E ele serve para recuperação em caso de falha. Ele faz algumas anotações referentes à execução de transações que estão acontecendo no ambiente de memória daquele servidor de banco de dados. E essas anotações que ele faz, além de logins de usuário, etc. e tal, ele pode usar isso e usa isso para recuperar caso aconteça uma falha. Ele sempre está registrando o identificador de transação, o identificador do item manipulado, um saldo, né? Uma transferência de fundos. Ele mexe no saldo de uma conta, mexe no saldo de outra. É uma transferência de fundos, né? O valor antigo que tinha naquele campo antes da transação ser executada e o valor novo que ficou após a transação ser executada. Na conta do cliente A e na conta do cliente B. De boa, né? Ele mantém isso aí sob controle para a gente poder ter tranquilidade de usar o banco de dados naquele ambiente. E, além disso, ele usa alguns outros, digamos assim, algumas outras marcações de log para ajudar os algoritmos a trabalhar em caso de ocorrência de falha. Uma delas é o commit point e a outra é o checkpoint. O commit point geralmente é uma gravação opcional que o DBA pode ou não ativar, tá certo? Então ele pode chegar e dizer, eu quero commit point a cada 10 operações de write. Então a cada 10 operações que aconteçam transferências de fundos, insert, né, que no caso é um depósito, delete, que é um saque, né, e por aí vai. Ele vai registrar a cada 10 que aconteça no geral da clientela toda do banco, da instituição financeira, né? Ele vai registrar um commit point lá no log. Que é para dizer, a galera está aí movimentando dinheiro. Mas todas as gravações até agora estão ok. É tipo aquele marinheiro que a gente vê em filme, né? Que o cara passa no convés do navio, 10 horas e tudo ok. 11 horas e tudo ok. Aí a galera tá sabendo ali no navio que não tem maré braba, não tem chuva, a visibilidade do mar tá boa e por aí vai, né? Então o commit point é aquele marinheiro do 10 horas e tudo ok, né? Então ele tá lá, tudo ok. As gravações estão beleza até agora. Mas o que interessa mesmo é essa gravação de baixo aqui para efeitos de recuperação. É o checkpoint. Ele é usado por todos os sistemas de recuperação baseado em log. São gravados de tempos em tempos no log. Pode ser esse tempo em horas, minutos. E pode ser também quantidade de transações concluídas. Então eu posso dizer assim, a cada 10 transações concluídas eu quero um checkpoint no log. Aí o sistema vê que aquelas transações ali foram concluídas com sucesso. Tá tudo de boa. Tinha commit point antes lá, caso esteja em uso, né? Aí ele vai lá e bota checkpoint no log. Aí o log, beleza, checkpoint. E prossegue a vida, né? É só uma etiquetazinha que fica ali no log, né? Durante a vida. Aí o que é que vai acontecer, professor? Caso aconteça uma falha, qual é a importância desse bicho aí? Rapaz, imagine o seguinte, você tem um log, que é um arquivo texto, que está gravando tudo que está rolando no seu banco, desde o dia que você instalou esse banco. Há 10 anos atrás, por exemplo. Então, há 10 anos atrás, você instalou um banco lá que está controlando o teu sistema e tudo que está rolando lá de venda, de troca, de não sei o que, está registrando, o log está lá. Tchan. Pensa que não, ele é um arquivo TXT, desses que nem os arquivos fonte aí que você faz em C, né? Que você digita ali 20 KB, 5 KB de texto e já dá um programão danado, um algoritmo grandão danado que você compila, né? Então você imagina aí um arquivo de log ocupando já 10 GB de tamanho. E é texto puro, né? Tá lá. Anos de operações de banco de dados. Falhou. Eita, falhou meu banco de dados. Você imagina o que é um sistema ler um arquivo TXT de 20 GB, de 15 GB, né? De 50 GB, para saber o que fazer. Ler e analisar, olha, transação tal, dia tal, ano passado. Interessa isso? Não interessa. Então o que é que o sistema vai fazer na verdade quando falha? Ele vai abrir o arquivão TXT lá de 20 GB, mas ele vai dar aquele famoso seek-elf. Lembra dos teus arquivos, da tua programação lá em linguagem C e tal? Ou outra linguagem qualquer que você aprendeu no começo do curso?
Quando você quer pular para o início do arquivo, você bota seek.bof. Aí, um comando equivalente a esse, né? Aí o ponteiro do teu arquivo aponta para o primeiro byte lá do teu arquivo, né? Quando você bota seek.eof, você vai para o end of file, né? Que você pula diretamente para o final do seu arquivo. Então, o sistema de banco de dados ele abre o log seek.eof. Aí ele vem lendo para trás, até achar um checkpoint. Quando ele acha o checkpoint, ele sabe que o checkpoint tem o significado de até aqui, tudo ok. Então ele para. Então a fatia de log que efetivamente é processada no caso de uma falha, é uma fatia de poucos bytes. Né? Então, porque esse checkpoint acontece a cada 10 transações, acontece a cada, sei lá, 5 minutos. Então ele vai processar os últimos 5 minutos de processamento de trabalho do servidor antes de falhar. Então nisso ele sabe se recuperar. E veja que quando você instala um SGBD na sua máquina, você vai perceber em breve, se não instalou ainda até agora algum SGBD na sua máquina, a gente vai ter a parte prática dessa disciplina. E você vai perceber que cai um pouco o desempenho do teu computador a cada boot. Um boot do computador para o SGBD que você instalou, ele é encarado como uma falha. E o algoritmo de recuperação pós-falha é ativado, sempre que você dá um boot na tua máquina. Então ele sempre vai buscar o checkpoint. Ah, professor, mas eu só fiz brincar de select na última vez que eu usei o banco de dados e foi mês passado. Tá nem aí. Se você deu um boot ontem, deu um boot hoje na sua máquina, no boot de ontem, no boot de hoje, o checkpoint foi buscado, houve uma recuperação ali caladinho, para ficar no ponto para você usar quando quiser o seu servidor de banco de dados, tá certo? Então, caso você não tenha planos de fazer alguma operação de banco de dados após terminar essa disciplina, eu até recomendo que você coloque o seu servidor, o processo do seu servidor para não carregar junto com o sistema, ou simplesmente desinstale o servidor de banco de dados, né? Já que se não vai ter utilidade, que você realmente vai perder desempenho na sua máquina, seja ela qual for, e seja lá que SGBD for, que você esteja trabalhando. Ele vai dar uma pesada na sua máquina. Tá certo? E com isso a gente encerra esse nosso primeiro encontro sobre recuperação em caso de falha. Logo a seguir a gente vai começar, logo na próxima aula a gente vai começar a detalhar melhor esses algoritmos de recuperação quando acontece falha em banco de dados. Estou como sempre disponível em nossos meios de comunicação, né? E-mail, SIGA, aguardando as suas dúvidas, né? E compareça aos nossos chats nas nossas aulas, quando a gente marcar o chat lá, quando a gente marcar os nossos encontros, no horário das nossas aulas, para a gente poder combinar como será a estratégia da próxima aula, da próxima semana e tal. A nossa interação vai acontecer via SIGA sempre. Até mais!